Olá, bem-vindo para mais uma aula do nosso Desafio Enem, tá? Uma série de vídeos aí onde eu procuro orientar sobre como trabalhar com questões de múltipla escolha do Enem, principalmente aquelas que exigem leitura, compreensão de texto, que é a base do Enem. Eu tenho falado e repito, o Enem é uma prova basicamente de leitura, de entendimento de texto. Então, se você treinar direitinho essa leitura, essa compreensão de texto, você vai se dar muito bem na prova do Enem. E se você ainda não é inscrito no canal, tá perdendo tempo, hein? Inscreva-se, acione o sininho e assim você tem como acompanhar essa série, que a gente vai aí até a realização do Enem, mesmo que fique para o ano que vem, né? Porque quando eu estou gravando esse vídeo, eu não sei ainda quando que vai ser marcado a prova do Enem, tá em suspenso aí, beleza? Se quiser, nos acompanhe também nas nossas outras redes sociais, no Instagram, por exemplo, @vestibular_, eu coloco esses vídeos lá também, ok? Vamos lá então? Deixa eu colocar aqui na tela para vocês, nós estamos na aula 14, né? E o texto para a gente analisar é, na verdade, uma imagem do Pablo Picasso, né? Um quadro famosíssimo do Picasso aqui, Guernica. O enunciado diz o seguinte, ó: o pintor espanhol Pablo Picasso, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome, tá? Cidade basca chamada Guernica. Tá? Houve aí havia uma guerra civil, né? E essa cidade foi atacada, né? Foi uma grande tragédia, com muita destruição, muitas mortes e tal. Mas nem sempre dá essas informações básicas aí para depois chegar na pergunta. Aí diz assim, ó: a obra feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Isso aqui é um painel enorme, tá, gente? Tem vários metros aí de altura e largura. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo... Então, vejam bem, ó. Eu tinha que deixar prestado atenção no enunciado, né? Além do nome do autor, obviamente, que é o principal pintor cubista, que essa obra é um protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. Tá? Então, tem uma representatividade desse ataque aéreo, um protesto a esse ataque aéreo. E aí a obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo... O que é elemento plástico? Elemento visual. Tá? Artes plásticas, artes visuais. Ok? Aqui, gente, vamos lá. Você tem as opções aqui, e aí você tem o seguinte, ó. A letra A diz assim, ó: é um painel ideográfico. Aí você fala assim, o que é ideográfico? Não sei. Monocromático. Talvez você saiba que monocromático, né, seria apenas duas cores, aí preto e branco. Mas, né, talvez você não soubesse também. Você fica assim, e aí, o que é monocromático? Que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Você fala, meu Deus, eu não sei se isso aqui está certo, se está errado. Se você não sabe se está errado, você não pode descartar. Tá? Então você tem que sempre procurar elementos que te façam descartar aquela opção. Eu não consigo descartar essa, então eu deixo ela ali. Aí eu vou para a letra B. Os elementos, né, plásticos identificados pelo horror à guerra, né, horror da guerra. Então tá certo. Isso aqui seriam elementos que mostram esse horror da guerra, né? Uma crítica, um protesto. De forma fotográfica. Opa, peraí. O que seria de forma fotográfica? Imagens realistas, né? Que representam a realidade tal qual ela é. Eu olho para o quadro e isso aqui, obviamente, não é uma fotografia. Aliás, essa é uma característica, né, da pintura moderna, né, principalmente das vanguardas, romper com o padrão fotográfico da pintura, aquela pintura realista. Então, eu já elimino isso aqui, ó, de forma fotográfica. E ainda fala assim, da perspectiva, com o uso da perspectiva clássica. A perspectiva clássica é aquela que dá uma ideia de profundidade, né, da pintura renascentista. Não tem isso aqui também. Tá? Então, eu já elimino isso aqui. Letra C. Uso de formas geométricas. Opa!
Essa está certa, cubismo, eu lembro, o professor falou, formas geométricas, eu consigo identificar, né, triângulos, retângulos, né, losangos aqui dentro dessa pintura. Então, uso de formas geométricas no mesmo plano, tá certo também, né, porque não tem essa ideia de profundidade, sem emoção e expressão. Espera aí, como assim? Um quadro que procura representar os horrores da guerra, que é um protesto contra a guerra, sem emoção e expressão. Se você olhar para as imagens, todas elas têm expressão de pavor, de dor, de angústia. Então eu tenho que eliminar isso aqui. Eu estou observando o quadro, isso não bate com o quadro. D. Esfacelamento dos objetos. Esfacelar, quebrar, tudo bem, abordados na mesma narrativa, todos eles rompidos, né? Braços soltos, pernas e tal, esfacelamento dos objetos. Minimizando a dor humana. Opa, peraí, minimizando? Pelo contrário, esse esfacelamento reforça a dor humana, que está muito claro, né, nas expressões aqui. Então, eu elimino também por causa disso aqui. Tá? A serviço da objetividade, na verdade é da subjetividade, a expressão, né, da comoção aqui. E a letra E? Uso de vários ícones, né, padrões, imagens, né, símbolos, que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, tá? Só tem a ideia de altura, né, e largura, até aqui tudo bem, de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. De novo eu elimino, porque não é de forma fotográfica e muito menos livre de sentimentalismo. Então, gente, mesmo que eu não saiba o que é um painel ideográfico, ideográfico significa ideias em forma de imagens. Então, é um painel ideográfico. Monocromático, só tem o preto e o branco, né? Que enfoca várias dimensões de um evento, várias dimensões desse evento aqui, ó, a guerra de Guernica, o bombardeio aéreo lá de Guernica, renunciando à realidade, porque isso aqui não é um retrato fiel da realidade, porque isso não é fotográfica, colocando-se em plano frontal ao espectador, colocado de frente para o espectador. Essa afirmação é a correta. Não é uma questão fácil, tá, gente? É uma questãozinha bem complicada do Enem, porque dificilmente você tem essa habilidade de interpretar, né, uma obra cubista e tal. Mas observem que quando você faz uma leitura atenta do enunciado, né, você faz uma leitura atenta dos distratores, você consegue ir eliminando. Tem algumas coisas aqui que você consegue eliminar, essas que eu destaquei. E aí você consegue chegar na resposta. Certinho? Esse é o nosso objetivo aqui. Tá? Mostrar para você que uma leitura atenta, cuidadosa, né, prestando atenção no enunciado, nos textos que aparecem e principalmente nos distratores, te ajuda muito. Se não chega a resposta definitiva, pelo menos você consegue eliminar bem, né, 2, 3 opções ali para poder, né, escolher com maior probabilidade de acerto entre 2 ou 3 apenas e não entre as 5. Certinho? Vamos continuar com isso, né? Eu aguardo você na próxima aula para a gente dar continuidade ao nosso desafio Enem. Um abraço!